Gente, boa noite. Paragominas para o Pará e o Brasil e o mundo todo que está nos assistindo por acaso. Hoje, 19 de abril, sexta-feira, em Paragominas. Concluindo mais uma semana, nessa cidade que tem nessa live a Semana de Paragominas, já fez um ano. Nós estamos toda semana trazendo um pouco da história de Paragominas. Muita gente não conhece a rica história de Paragominas. E hoje nós temos uma entrevista muito especial. Muito. Porque em termos de história, como pessoa viva, nós temos hoje aqui a participação do Camilo Uliana. Prazer, Camilo, te receber aqui. Foi meu. Para você falar para essa turma história aqui que dá para contar em muitas lives. O Camilo Uliana, que é pioneiro, vai contar aqui para nós. Veio em 57 a primeira vez, depois de mudança com a família em 64. Ele que nasceu no Espírito Santo, Domingos Martins, no distrito de Aracê. Camilo, que tem 85 anos, nasceu em 1938, vai fazer, nesse ano que vem, não, neste ano está fazendo, em julho, 60 anos 86. de Malicuia, aqui em Paragominas. O Camilo, além de ser um pioneiro, produtor rural, comerciante, foi também o primeiro prefeito eleito de Paragominas. Paragominas foi criado em janeiro de 65 pelo governador Jabas Passarinho, à época, fez prefeito nomeado Amílcar Tocantins, depois o Amílcar foi substituído pelo Mirandinho, ele vai contar, e teve a primeira eleição aqui em 1968, e o Camilo foi eleito primeiro prefeito, assumiu em janeiro de 69. Comerciante destacado, produtor rural, viveu toda a história econômica, social, política, do nascimento dessa região. Gente, o Camilo vai nos contar coisas aqui, que ele já me adiantou alguma coisa antes dessa entrevista, que eu tenho certeza que vai ser de muita surpresa para muita gente, diante do que nós vamos ver o relato dele próprio, que graças a Deus está vivo, com a memória toda, para nos ajudar aqui a valorizar essa história rica de Paragominas. Camilo, nos conte primeiro, para todos que estão nos assistindo, o que foi a decisão de vocês vir para o Pará? Quem foi que influenciou a você, os seus irmãos, o seu pai, a vir para o Pará? Você que estava lá no Espírito Santo, lá na Venécia, estava? Gente, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês, falando a verdade, o que eu passei, o que eu sei da história de Paragominas, tá? Então, o que nos ofereceu para vir para cá, já nós éramos uns pequenos fazendeiros, mas com plantio de café, de extração de madeira, criação de gado, comerciante de compras e venda de café. Então, veio para cá em 57, tá? O Elias Uliana, meu irmão mais velho, veio com Jeep, com a Arvina Butzait, Lindolfo. E chegaram até Araguaína. Lá encontraram o construtor da estrada, o Bernardo Sayão. Bernardo Sayão. Que era ministro Juscelino, né? É, ministro de Juscelino, que era o responsável pela construção da estrada Belém-Brasília. E lá se conheceram, o Elias troca o Jeep, não caminhão, Chevrolet, e passou a trabalhar para o Bernardo Sayão. O Elias foi funcionário de então, Bernardo Sayão. O Elias foi funcionário do Bernardo. Eu não sabia, isso é muito rico, é muito interessante. Aliás, né? Empreiteiro. Entendi. Trabalhava, Você que contratado mandava, dele, né? ali não tinha os dois, se combinavam bem. O Elias meio doido, o Bernardo Sayão também não era diferente. É. E os dois davam certo. E aí, então, foi trabalhando, aí o Elias transferiu as suas ideias para o Bernardo Sayão, e Bernardo Sayão sempre voava para marcar a estrada Belém-Brasília de avião. Ele falou, olha, pega essa região de Curupizinho, que pensava até que fosse a divisa do estado.
viu o rio, Gurupizinho, e pensava que era a divisa do estado. Então, que ali tinha uma área boa, muito boa, propícia para a criação de gado. Tá? Então, Elias passou trabalhando, e quando foi nos anos 60, o Elias foi medir as terras. Eram 30 glebas que eram separadas para a nossa família, e o grupo também lá do Espírito Santo, que não era só nós, tinha gente de Colatina e gente de Vitória. Aí só foi medido quando só sobrou 12. A outra parte ficou com as terras, entendeu? Bernardo Saião? Não, o Paragominas aqui, como é que chama? Ah, o Sérgio Miranda. Sérgio Miranda. Sérgio Miranda se dizia dono das terras de São Miguel do Guamá, a Imperatriz. É mesmo? Dizia que era dono de tudo? Exatamente, se dizia dono. E então ele tinha, acho que 16 ou 18 turmas pedindo terra. A documentação de Sérgio Miranda não pode se botar defeito. Quanto a essa parte, é sadia, tá? Então, quem tem terra daquele tempo, 62, 63, pode ficar tranquilo. E eu tenho certeza disso aí. Igual as nossas também, que nós adquirimos, o Elias que mediu, tirou a documentação, tudo direitinho. Aquele tempo, a documentação de terra era barata. Não tinha porquê de fazer documento falso. Tá? Então, em 64, eu era vereador em Nova Venécia, do Espírito Santo. Ah, é? Você já foi vereador vim passear aqui e gostei. Cheguei aqui no Pará a primeira vez, sempre mandava dinheiro, tá? Cuidava dos negócios do meu pai lá no Espírito Santo, em Nova Venécia, tá? Que eu muito senti o falecimento do meu pai, devido a essa convivência que a gente tinha, tá? E então, viu, em dia 22 de abril de 64, vai fazer 60 anos que eu vim para o Pará, tá? Voltei, peguei a família, comigo veio outras famílias também lá dos Andinos, família do Antônio Magri, foram 4 famílias, eu trouxe no mesmo caminhão. Viajando 17 dias e meio, lá da Serra do Jacó, do meu pai, até Urianópolis, hoje, antigamente Gurupi, dos Capixaba, gastamos 17 dias e meio. Levantamos às 4 horas da manhã, 5 horas já viajando, isso todos os dias, até 9 horas da noite, essa maratona. Trazia tudo em cima do caminhão, até lenha, água e um rancho, e nós fazíamos a nossa comida. Quando chegava 9 horas, 10 horas, encontrasse uma água, ali a gente parava, tomava banho, abastecia de água outra vez o nosso depósito, fazia o almoço, almoçava, lavava os pratos e tal, tornava a viajar. Até as 3, 4 horas da tarde, jantava e tornava a viajar até 9 da noite. Assim foram 17 dias e meio de viagem. Entendeu? Chegando em Urianópolis hoje, antigo Gurupizinho, tá? Que não tinha ninguém ali, Camilo, era só mata pura. E era só mata. E tinha lugar que a gente tinha de descer, que era só pinguela, só passava o caminhão com o motorista. As pessoas todas passavam de pé. Adiante, tornavam a embarcar. Assim foi essa luta, entendeu? E quando chegamos aqui em Urianópolis, sempre também vinha para Gominas. Chegando aqui, era só mata. Então a gente derrubava a mata, plantava o arroz. Com o dinheiro da venda do arroz, a gente fazia outra derrubada. Entendeu? E assim foi por vários anos. Quando foi emancipar aqui para Gominas, eu estava presente no dia que foi lançado. Até esse local merece que se faça um monumento,
porque é uma lembrança de Paragominas. Nesse mesmo local foi celebrada a primeira missa também. Então, não pode deixar... Você assistiu a posse do Amilcar Tocantins aqui? Eu assisti a posse do Amilcar Tocantins com também. Com Jabas Passarinho, governador. Jabas Passarinho, governador. A mulher de Sérgio Miranda também. Estava aqui também. Com vestido crepe e de cor azul. Muito bonito, por sinal. E ela se emocionou porque Sérgio Miranda já estava acamado. Doente lá em Goiânia, muito né? Doente de malária. E não ia se salvar. Ela falou e chorou nesse dia da posse que o Amilcar Tocantins empossou, Amilcar Tocantins, tá? Então eu estava presente. Deixei minha vizinhança e vim morar no Pará, sujeitando essas matas, malária. Eu mesmo passei umas certas malária há muito tempo. Montamos serraria, trouxe 2 engenhos de serra, a gente trabalhava dia e noite. Só parava domingo de manhã, 7 horas da manhã, até as 4 da tarde. Era o nosso feriado. E depois trabalhava dia e noite, tá? Eu embarcava as madeiras lá em Belém. Ia para São Luís, Fortaleza, Rio Grande do Norte. Eu levava madeira embarcada pelos navios, tá? Que não tinha estrada como passar. Então comecei assim a minha vida. E o meu posto de gasolina, o primeiro posto de gasolina foi aqui neste ombro, Sidney. Foi aqui neste ombro, entendeu? Eu comprava, levava o caminhão, comprava 10, 15 tambores de gasolina e óleo diesel, entendeu? Naquele tempo a maioria era gasolina, não tinha quase carros a óleo diesel, que as estradas não mereciam, como se diz, um certo conforto para caminhão a óleo passar, tá? E aqui tinha um tal de morro de sabão, de roquete, de trator, que era um cemitério embaixo. Caía carro um em cima do outro, tá? Então eu vendia. E na estrada, na Belém, Brasília, eu tinha meu posto. Um barracão de tábua, do 2º andar, todos passavam lá. Onde era a estrada, crescia mato. Não passava, todos chegavam lá comigo, tá? Para abastecer lá. É. Abastecer, para almoçar. Abastecer, tomar banho e a refeição, entendeu? A minha mulher, a Marlene, minha ex-mulher, ela que era a cozinheira. Cozinhou comida até para o Castelo Branco, primeiro presidente da Revolução. Ele veio aqui, o Castelo Branco? Não. Ele era para vir lá no Ulianópolis, mas atrasou na viagem, passou da hora de almoço, o avião da Mendes Júnior que foi lá buscar a comida, o almoço. Foram lá buscar e levaram as comidas. Lá foram minhas louças de inox e tal. Que bom que foi para o Castelo Branco, né? É, eu sempre tive um certo... Camilo, mas que interessante você ter uma memória que lembra de fatos. Por exemplo, eu nunca tinha visto falar que o Elias, teu irmão, Elias Juliana, teve essa amizade, esse trabalho conjunto com o Bernardo Saião na abertura da Belém Brasília. Quer dizer, a nossa história de Paragominas, quando eu digo que ela é rica, ela é cada vez mais rica com a contribuição de pessoas que trazem a sua vivência e um relato como esse, né? E me diga uma coisa, depois que, passada essa fase do Amilcar empossado prefeito, o primeiro prefeito nomeado pelo governador, depois ele teve afastamento, né, que levou um tiro e tal, aí quem assumiu foi o Mirandinha? Foi? Mirandinha. Como é que foi essa nomeação? Essa nomeação do Mirandinha, inclusive, saiu uma comitiva daqui, de Paragominas e Ulianópolis, hoje Ulianópolis, no tempo Grupezinho dos Capixaba, fomos a Belém para apontar que seja o Mirandinha o candidato propício para assumir a interventoria. Então eu estava também no meio,
eu fui lá para falar para Mirandinha. E como é que foi a história da sua candidatura? Como é que foi a escolha? Depois surgiu que Paragominas, o estado do Pará, ia ter 5 municípios, ia ter eleição, tá? Inclusive Paragominas. Aí foi no tribunal, levantei lá e eu estava dentro do partido. Então, tirei uma certidão e regularizei o partido. Seu Chico Pinheiro foi o primeiro presidente do partido em Paragominas da Arena. Tá? Então foi ele o Disputou quem? Você pela Arena? Quem do MDB? Tinha MDB já? Já. Quem era o candidato? Eu fui candidato pela Arena. Tá. Tá? E o doutor Vicente Queiroz. Vicente Queiroz. Deputado estadual. Foi o meu concorrente pelo MDB. E quantos eleitores votavam naquela época? Só para ter ideia. E faço questão de dizer que o senador Jade Barbalho, toda semana, fim de semana, ele vinha no seu fusquinho aqui fazer campanha eleitoral. Paragominas, Ulianópolis, Dom Eliseu, que até no Itinga, o município de Paragominas, o município de Paragominas naquela ocasião era 45 mil quilômetros quadrados. Exatamente. Tá? Tamanho do estado do Espírito Santo. Exatamente. E até Rondão. E pegava aqui na Belém Brasília no quilômetro 122. Hoje, já Paragominas sofreu a saída de Dom Eliseu, saída de Ulianópolis, uma parte para Rondão do Pará e uma parte para Ipixuna. Exatamente. Então, hoje, Paragominas deve estar em apenas uns 20 mil quilômetros quadrados. 19.380 quilômetros quadrados. Pois é. Depois de sair dos 2 municípios. Pois é, esse é o meu cálculo, na minha memória, que é a minha matemática. Seriam 20 mil. Mais 19 mil e tal. Tá... É isso aí. Muito bem. Hein, Camilo, então disputou a eleição só vocês dois, você e o Vicente Queiroz? Só. E quantos eleitores votavam? 436 eleitores. 436 eleitores só? É, só. E você foi eleito com quantos votos? Eu não me lembro assim quantos votos, mas eu tive uma boa maioria. Uma boa maioria, né? Que bom. Não me lembro assim no momento. Eu me lembro muito bem, na urna do Gurupizinho dos Capixaba, foram 113 votantes. Eu tive 110 votos. Nossa Senhora! Então, era o coronel com facão na mão. Vota! Vota! E os meus vizinhos, que eu tive... Unanimidade quase, né? Só Camilo, 3 que votaram. Camilo, vamos lá. E veio para mim fazer a eleição um deputado federal, Armando Carneiro. Esse que veio fazer minha eleição, inclusive quando ele viu a situação da eleição e a urna do Grupito dos Capixaba, o local era da família, ele transferiu a urna para o quilômetro 214, Periá, entendeu? Para que não houvesse impugnação, porque Vicente Queiroz, deputado estadual, e advogado, e Jade Barbalho, também advogado, eles iam me engolir. Entendi. Mas, assim, eles perderam. Agora, quero fazer um ressalto a Jade Barbalho. É um homem que nunca me perseguiu. O homem que sempre venci a eleição, derrotei eles, mas ele se manteve sempre naquela coisa. Teve muitos correligionários que até foram contra mim, mas Jade Barbalho, não. Ele é aquela pessoa que não persegue quem está direito. Tá? Então, aí foi a eleição, eu assumi, veio a juíza de São Miguel do Guamá, a me dar posse, deu posse primeiro os vereadores, tá? Foram 7 vereadores nessa ocasião, que o município de Paragominas elegeu, eu fiz 6, e teve um contrário, do MDB, tá? Só apenas. Só veja que a vantagem foi boa. Camilo, quando você assumiu a prefeitura em janeiro de 69,
Já tinha o Castelo Branco, a Escola Castelo Branco? Já. Já tinha. Já tinha Castelo Branco. Já Só tinha o Castelo Branco, tinha mais Eu nada. que serrei as madeiras do Castelo Branco. Você que serrou a madeira do Castelo Branco. Foi eu que serrei a madeira do Castelo Branco. Tinha nada. Doei. Quantos habitantes tinha Paragominas, Sérgio? Você lembra, assim, a cidade? Ah, só tinha 2 ruas. Nunca passou. Quando eu tomei posse, é que passou a primeira máquina nas ruas de Paragominas. Só existia 2 e a praça. Então a máquina, eu fui com a Rodobras, que era a companhia que vinha aqui de Belém, para a construtora da estrada. Primeiro se chamava Espévia, tá? Depois foi criada a Rodobras para a construção da Belém-Brasília. A Rodobras pegando aqui de São Miguel do Guamá para sentido Brasília. E Bernardo Sayão de Brasília, sentido Belém. E se encontraram lá em Ulianópolis, que lá tem 4 pontes, sinal de 4 pontes. 2 ainda estão lá bem para se ver. E tem outras 2 para baixo, que lá foram encontradas. Seria encontrada em ligação, mas não foi. Tanto é que Bernardo Sayão morreu para cá de ligação, tá? E a estrada não estava concluída, tá? Foi concluído isso aí. Caíra, então tinha 2 ruas. Então quantos habitantes tinha Paragominas, a cidade em si, aqui a sede? Tinha o quê? Uns 1.000 habitantes? 2.000, 3.000? Paragominas seria talvez 1.000 habitantes. Tinha um povoado lá no 204, Isso. Outro povoado No Piriá? no Piriá, outro povoado lá em Ulianópolis, nosso lá. Isso. Outro povoado na Cabeludo e outro povoadozinho lá No Zero. no Zero. Não, no Zero não tinha. Felito Miller, né? Tinha lá no Itinga. No Itinga. Tá. No Zero Zero não tinha nada. Quando eu vim de mudança, apenas uma barraca na saída lá de Dom Eliseu. Então, chamava-se Zero. E Camilo, e que estrutura tinha a prefeitura quando você foi prefeito? Devia ser uma coisa muito pequenininha, né? A prefeitura não tinha quase recurso nenhum, era o recurso mais do INCRA. Então tinha de se espremer tudo para que as coisas dessem certo, pagar os empregados e tal. Não tinha outra renda, não tinha nada, tá? Então era pouca coisa, mas eu tive uma facilidade que encontrei uma senhora lá, por nome Graziella, lá em Castanhal, que sempre me dava merenda escolar para os alunos. Para mim nunca faltou. Eu levava tudo anotado, ela me entregava, eu entregava cada escola e fazia a relação de todas as escolas. E tinha escola no 204, tinha no grupezinho, tinha escola espalhadas por aí? Tem. No Itinga. No Itinga. E até no quilômetro 70. Que hoje é Rondão do Pará. Rondão do Pará. No quilômetro 70 eu coloquei uma Água escola. Azul, né? Água Azul, né? Tinha na Água Azul também. Água Azul. Construí vários colégios, lá no Vila Cuíris, no 204, e assim por diante. Tá? O Alacide, como governador, te ajudou também nesse período? O Alacide me ajudou, sim. O Alacide, nós brigamos, ele babava mais do que tudo, entendeu? Mas eu respeitei, me afastei por alguns tempos, entendeu? E depois a Alacide voltou a ser o meu maior amigo. Que bacana. Foi muito bom. E Camilo? E o filho dele já falou isso lá em Ulianópolis. O Idagardo, Eu né? sou muito grato a eles. A mulher do Alacide, uma excelente pessoa. Dona Marilza? Dona Marita, uma excelente pessoa. Maravilhosa. Camilo, me conta assim, quando vocês abriram no meio da mata, aquela aberturazinha no grupezinho ali, esses amigos poucos, era tudo gente pequena, né? Quando vieram essas grandes fazendas, que mudou a região, tipo Bradesco, Jaime Longo aqui da Piquiá, Sim. o senhor doutor Wilson Zacané, lá da Pagrisa, né? Esse foi um fato que deu uma arrancada na região, não foi? Bom, se deve a muito o Banco da Amazônia. Isso, conta aí o caso do Banco da Amazônia. O gerente, naquela época, que instalou o Banco da Amazônia, foi na minha casa e falou, olha, quarta-feira nós vamos fazer a instalação do banco. Espera aí,
Como assim que vamos fazer? Não, tal, quem vem aí? Aí ele falou, não, só nós aqui, tal, tal. Não, eu tenho que te propor. Vamos fazer uma festa, vamos convidar o governador do estado, vamos convidar o secretário do estado, vamos convidar o ministro Andreasa para essa instalação do Banco da Amazônia. Já tinha telefone quando você foi prefeita? Você assumiu? Não. Falava como? Que rádio? Eu criei um telefonezinho. Um telefone. Ela assim me ajudou. Tá? Então, eu prefiro contar a história do Banco da Amazônia, Tá. porque o Banco da Amazônia ajudou muito a Paragominas para desenvolver Paragominas. Com certeza. E naquela ocasião, para apresentar o relatório para as autoridades convidadas, eu dispus do carro da prefeitura, fiquei sem carro, coloquei o motorista e o banco colocou 2 funcionários, a prefeitura também colocou um funcionário. Fui eu. Todos conheceram aqui por nome de José Alberto. Fizemos o levantamento. O município todo era 45 mil quilômetros quadrados, o município de Paragominas. Tá? Então fizemos quem tinha uma vaca, quem tinha 10, quem tinha 100. O maior fazendeiro naquela ocasião era Aristão Alves Silva. Alves da Silva. Tá. Ele tinha quantas cabeças, o Aristão? Ele tinha 800 cabeças de gado. Era o maior fazendeiro do Pará, então, né? Eu acredito que sim. Tirando o Marajó, que o Marajó já tinha muita gente tinha grande. Fredevino, também tinha grande proporção. Tinha meu irmão Elias, também tinha bastante gado. Tá? A família também tinha, mas não nessa quantidade. Tá? Então, foi aberto, Andreasa, no palanque, abriu um crédito de 100 milhões de cruzeiros. 100 milhões de cruzeiros dava para comprar quantas mil cabeças de gado? Era um dinheiro doido. Eu não me lembro assim quanto não, mas foi muito dinheiro. Tá? E isso alavancou a região, né? O banco abriu e mandou crédito e ele... Vamos povoar o município de Paragominas com a pata do boi. E para isso está um crédito aberto de 100 milhões de reais. O banco decide se pode emprestar os 100 milhões ou empresta 10 milhões, mas eu quero que todos os fazendeiros sejam beneficiados. Por a conversa Andreasa naquele tempo da Revolução. Ele veio aqui, o Mário Andreasa? Veio a Paragominas. Ele veio na inauguração do banco Veio na inauguração do banco, fizemos um churrasco, ganhei 10 vacas para fazer a festa aqui. Todos me deram vaca aí para fazer um churrasco. Depois o padre foi lá comigo. Quero você ganhar. Deixa, padre, você vai me ajudar a fazer a festa, depois eu vou te ajudar a fazer a sua festa também. Você era prefeito, então, quando inaugurou o banco, Camilo? Eu era prefeito. Você era o prefeito aqui. Eu era prefeito. Foi o primeiro banco, não tinha? Foi o primeiro, né? Não, já havia o Banco do Estado. Já tinha o Banco do Estado do Pará? Já. Criado logo pelo Jaba Passarinho também. Bem. Tá. Muito bem. Eu não sabia. Já. Eu pensava que o Banco da Amazônia tivesse sido o primeiro. Não, foi o segundo. Tá? Então, essa que foi o início de Paragominas, o início de Julianópolis. A Belém Brasília era um carreirão de mato. Camilo, devia acontecer muito acidente nessa estrada, na poeira, né? No Trás-Morro que eu citei, o Outro Sabão era embaixo de um cemitério. O carro ia, não aguentava subir e voltava. Não voltava, ia cair em cima de outro. Era desse jeito. Aquele jeito, naquele tempo a gente era médico, era enfermeiro, era tudo. Tudo. Colaborando com esse pessoal. Eu me lembro que você perdeu um irmão num acidente de carro, né? Eu também perdi um irmão, naquela época, estrada ruim. O carro faltou freio, desceu ladeira, e meu irmão... O Antenor também, né? Marido aquela esposa do João Pimenta. Viúva, o Agenor. Né? Agenor, né? Agenor Alves também, um acidente de carro, numa poeira, o carro passou por cima do jipe dele. Então morria gente de acidente, de malária, de violência, de tudo, né? Falta de saúde, não tinha nada, né? Mas era acidente de veículos. Mas era acidente de trânsito.
Eu lembro que a gente viajava na estrada, aquele poeirão, eu tinha um fusquinha, eu não sei, eu não faço essa doideira mais hoje, de jeito nenhum. E nem aconselho ninguém fazer. O trânsito mata, então precisa ter cuidado. Camilo, e a época da Paragobala? Se fala muito em violência, tinha muito o quê? Era muito peão derrubando mata machado também, né? Muita farra no cabaré, né? Olha, muita... esse nome Paragobala, verdade, a cidade de Paraguai não merece. Não merece, né? Não. Existiu, sim, vários crimes, igual existe hoje desse povo que nada tem que fazer, não trabalha, Cachaça, não essas progride, coisas, né? a cachaça, entendeu? Então, isso tudo tinha, tá? Então, houve essas coisas todas, sim, mas não com pessoas que queiram trabalhar, que vêm para cá para trabalhar e tal. Não fazem isso no ou no caso o outro, entendeu? E às vezes questão de terra e tal. Igual, ainda existem alguns casos também hoje, mas são coisas mínimas. Camilo, você que chegou aqui com 26 anos de idade, em 1964, com a sua família, postou toda a sua vida aqui, você tinha uma visão de futuro de Paragominas igual aconteceu nesses 60 anos? Olha, Sidney, eu tinha, porque eu fui desbravador de terra, de mata lá no Espírito Santo, lá no Rio do Norte. Talvez você conheceu, o município de Oratória, entendeu? Então, ali eu adquiri experiência de extração de madeira, Tá. serragem, eu adquiri com essa experiência que eu vim para cá, entendeu? Então, eu já via que tinha. Eu, como serrei muita madeira, embarcava em Belém, teve dia de eu embarcar mais de 33 caminhões de madeira para embarcar em Belém. Daqui para Belém, para ir de navio para o Nordeste. Para pegar o navio para o Nordeste. Tá? Do Gurupizinho. Do Gurupizinho. Tá? Embarcava, aqui eu sempre fui muito bem aceito lá onde é os restaurantes hoje ali, que era o Cais do Porto. Na Estação das Docas aí hoje, né? Na Estação das Docas ali, que era o Cais do Camilo, Porto. mas você quando chegou, você quando conheceu a região, a terra, os rios, as águas, o clima, você tinha uma visão que Paragominas podia se transformar no que transformou hoje, já desde lá? Olha, seria assim, mas na verdade melhorou muito mais do que você esperava, né? Do que estava. Um pouco foi o Banco da Amazônia, tá, que ajudou muito essa região, e não foi só, depois teve grande outros financiamentos, e teve também outras firmas grandes, como a Swift, como Bradesco, né? As fazendas do Bradesco, né? Tá. Pagrisa, né? Exato. O Bradesco, ele fez uma estrada que tinha 30 e tantas glebas lá, que fala assim de Deus. Eu fui vendedor de óleo para o Bradesco. Eu financei o Bradesco para comprar óleo na minha mão. A ligação, né? Exatamente. O Bradesco ficou me devendo 3.600.000 naquela época. Aí chega o gerente. Camilo, quanto o Bradesco deve? Deve tanto. O Bradesco não te deve. Mandou o dinheiro, só que eles não te pagaram. Hein, Camilo? A Pagrisa... Você confia em mim? Me dá mais 120 conto, Camilo? Confio. Então me dê que eu vou em São Paulo, só volto com o seu dinheiro. Aí quando chegou o homem lá, com a caravana verde, prata, chegou, tá aqui seu dinheiro, saco de dinheiro, saco 3 de milhões de dinheiro. Quando o doutor Wilson Jacané chegou para fundar a Pagrisa, foi na sua época de prefeito, né? Mais ou menos, né? Foi. Até depois, o doutor Wilson. Primeiro veio o pai dele. Ah, o pai dele veio na frente. Pai dele. O pai dele, eu era como se diz, fornecia eles e tudo, tal. E quando ele vinha de lá, pagava. Demora 2, 3 meses, ele vinha e pagava. Até me trouxe um bezerro Nelore.
me deu de presente. O pai do Dr. Wilson. O pai do Dr. Wilson. Que era avô do Murilo, do O Fernando, avô do esses Marcos. 3 meninos que estão aí. Puxa, eu não sabia que tinha vindo o pai do Dr. Wilson aqui, não. Não, muitas vezes chegava comigo lá no Eu sabia que eles eram amigos do Amador Aguiar, do Bradesco, né? Exato. Eles eram amigos, né? Tinha o Fundador do Bradesco, o Amador Aguiar, né? Exatamente. Eles lá tinham uma certa... Aí o Bradesco... Tava. Era parceiro deles, né? Camilo, e nesses 60 anos que você viveu a política, foi prefeito, voltou, viu o município de Ulianópolis nascer em 93, participa até hoje lá na região, você acha que dos estados do norte, que você quando vinha, nós vimos do Espírito Santo, você veio na minha frente, tudo era norte, né? Lá no sul, tudo lá era norte, né? Mistura Maranhão com Pará, ninguém lá. O Pará teve um destaque muito grande, não teve? Na abertura da Belém Brasília e a vinda de vocês? Olha, o Pará é um estado rico, povo pobre. Ainda, né, Camilo? Tá? Mas o Pará tem coisa para se descobrir e para se fazer. Inclusive, eu tive conversando com Sebastião Andrade, que era o secretário de Agricultura, nesse dia da instalação do banco, esperando o doutor falando sobre alguns assuntos. Toquei também sobre Vila Rondon, que estava chegando gente toda hora, que ia ser um grande município. Falei também sobre o cupuaçu, que devia ser escolhido, e possível também o cacau, que seria um grande produtor de cacau. Você tinha cupuaçu, e tinha o cacau nativo nas matas. Então podia-se plantar o cacau, porque tinha certeza que ia superar a Bahia em cacau. Tivemos essa conversa. Então eu sempre pensei que Paragominas, Ulianópolis, o Pará, em modo geral, é um estado que faltava ser descoberto. Mas hoje já está no caminho, entendeu? E ninguém vai segurar mais o estado do Pará. Também vejo assim. Camilo, a tua família toda, só para entender, o Elias era o mais velho dos irmãos? Não, o Elias era já do meio. Quem era o mais velho? O Olímpio. O Olímpio, que faleceu faz uns 3 anos, 4 anos, né? Pai fazer, do Adalberto Uliano, vai fazer, né? 3 anos 3 agora. Anos. Então, o Olímpio era o primeiro, depois o segundo, quem depois era? Uma irmã minha, Ângela, faleceu também. Já falecida. Depois a Lídia. A Lídia. Depois o Zandino. Zandino, que está vivo com 90 anos já. 90 e poucos anos. Depois? Era o Elias. O Elias era depois do Zandino? Se ele tivesse vivo, estaria com 92 anos agora. O Elias é depois do Zandino? É. Depois do Elias, quem era? Tinha a Albina, tá. Arlinda, tá. eu, tá. o finado Quirino e o doutor Antenor, que é vivo. Médico lá em São Paulo. Hoje, vivo você, o Antenor e o Zandino? É. E das mulheres, tem alguma viva? Todas 4. 3. Tem 3 vivas. Arlinda, que é a mais nova da mulher, e a Albina, que mora em São Paulo, e a Lídia, que mora em Belém. Então tem 3 mulheres vivas e 3 homens vivos. Tá. Que bom. E parabéns, Camilo, parabéns, assim, é muito rica a história de vocês. E as pessoas, hoje eu faço questão de trazer nessa live, pessoas que vêm trazendo o seu exemplo de vida, contando a história, né? Você contou coisas aqui que eu, por exemplo, que sou um interessado na história de Paragominas, acho muito bonita, né? Porque, Camilo, quem tem hoje essa cidade com essa estrutura toda não faz noção do que era a dificuldade naquela época, né? Não tinha energia, né? Não tinha um hospital, não tinha quase nada, né? Ô, Sidney, eu vendo Paragominas, eu fui lá com a Lacide Nunes. O Lacide era bacana comigo. Eu pedi para ele me comprar 4 tratores de esteira, D4. E ele comprou. Seria para mim alugar para os fazendeiros, abrir estrada para as fazendas deles. Seria também para suporte da prefeitura.
As ruas, as vilas, né? E o Alacide comprou os 4. Era para vir 2 para mim, pessoas que mandavam aqui, eram os marajoaras, ficaram com 2. Era para vir 2, depois só veio 1. Então, dos 4 só veio um. Esse trator está lá no Ferrugem. Existe ainda? Devia estar no Museu de Paragominas. Aonde ele está, Camilo, esse trator? Lá na Secretaria de Terra lá. Esse trator que abriu a estrada para a colônia do Uraim, esse trator que abriu todas as ruas de Paragominas, com exceção da Castelo Branco, com exceção da tal, chamava-se Rua da Delegacia, e a volta da praça, que tinha sido feito manualmente. A primeira máquina que passou nessas ruas foi a Rodobras, que me cedeu uma moto niveladora e passou, consertou essas ruas todas. Não me custou um centavo. A Rodobras me ajudou gratuitamente. Tá. Camilo, a estrada que depois abriu daqui para Tomiaçu, essa 256, foi depois do teu mandato? Não, foi no começo do meu mandato. Inclusive, eu e doutor Sancré, o saudoso Sancré Martins, se interferimos junto o DER estadual e o Alacide Nunes. Começou essa estrada a Tomiaçu. Tem umas terras de José de Freitas, que foi ex-vereador. Isso. Também. Antes do Rio Capim ali, né? Exatamente. Onde o Dalberto comprou dele depois, não é isso? Exatamente. Então, essas terras aí... Então fez acesso para essas fazendas até o Capim. Me deu uma cleva de terra, mas eu nunca fui atrás disso. Eu não queria o benefício do município. E não eu me enriquecer. Camilo, quem era secretário teu na época que você foi prefeito? Você falou do Zé Alberto, né? Quem mais era? Zé Alberto. Primeiro tinha uma turma que teve um médico que me orientou, que me ajudou na campanha. Aí ela Alacide, Camilo, manda esses camaradas embora. Alacide falar comigo era uma ordem. Fiz. Convidei o Zé Alberto, apareceu aí, tá? Quem mais? Além do Zé Alberto? Quem mais era secretário? Tem a Mariazinha, que trabalha como professora. Mariazinha Brasil? Mariazinha Brasil. Filho do Samuel Azul? Trabalhou comigo. Do pastor Samuel Azul, Brasil. Tem uma tal de Nilda, tem umas meninas que chamam filha do Pescoço Grosso, também trabalhou comigo. Estão aqui na cidade, moram aqui. Que bom. E minha satisfação quando eu encontro algumas delas, e elas podem dar referência da minha administração, da maneira que eu trabalhei. Sidney, eu tenho um orgulho muito grande comigo. Mas tem motivo para isso. Me denunciaram. Sabe quem veio aqui me fiscalizar? Não. A presidente do conselho lá. E mais 2 pessoas. Uma chamada Dona Altair. E me encontraram em Belém. Senhor prefeito, nós estamos fazendo uma viagem, queremos falar com você na nossa volta. Pois não, eu espero. E se a gente passar lá para Paragominas, com quem procura? Procura o Zé Alberto, procura a Mariazinha, procura a Tereza Galvão, que tomava conta do dinheiro. E tudo era no dinheiro, depositar no Banco do Estado. Você pode fazer um bilhete? Posso. Fiz. Chegaram aí. Nós viemos fazer um levantamento. Não tinha como se comunicar. Só tinha um telefonezinho que eu consegui com ela assim. Pit. Era o sinal do telefone. Um aparelho só comunicava lá em Belém, tá? Lá para cá. E lá fazia a ligação com o telefone. Bom, falei, tá, e era aí, foi levantado. Na volta, governador, se existe um prefeito honesto no estado do Pará,
o de Paragominas é 1. Elas vieram fazer uma fiscalização. Lá não faltou 10 centavos e nem sobrou 10 centavos. Que bacana. Graças a Deus. E o teu vice era o Fernando Martins? Fernando Martins. Que assumiu depois, quando você renunciou, né? Tirar proveito. Mas era um rapaz novo, né, na época? Não tinha muita coisa até. E por que ele foi teu vice, Camilo? Olha... Foi indicação de alguém? Foi para humanizar a situação e tal. Eu nunca tive maldade, essas coisas. Sempre aceitei tudo. E como não tenho até hoje, graças a Deus. Camilo, quem eram os deputados que você apoiava aqui como prefeito, que tinha ligação contigo? Ah, sim. Era... Esqueci agora. Geraldo Palmeira. Tá. Pessoa super honesta, correta. Tá. Entendeu? Agora, sempre tinha gente que queria fazer trambiqueira e tal. Tinha um posto de gasolina que abastecia um jipe naquela ocasião, Sidney. O jipe, o tanque era 40 litros. Botava 70, 80 litros de abastecimento. 3, 4 vezes no dia. Sempre teve gente procurando o errado, né? Para onde viajar esse jipe? Que aqui não tinha estrada, só Belém, Brasília. Não é fácil não, Camilo. Sidney, sempre tem desafio. Me neguei a pagar essas notas. E não me arrependo. Não faço nunca fiz essas coisas, não faço. Que bom, Camilo. Você, quando veio a Fundação Bradesco se instalar aqui, já foi depois do seu mandato, né? Foi. Foi depois, né? Foi. Foi muito importante a escola, a Fundação Bradesco. Foi muito boa a Fundação Bradesco, que o Palacide deu essas 30, 40 grevas. O Bradesco, naquele tempo, essa escola, entendeu? Tinha Castelo Branco. Eu fundei o curso ginasial. Foi você que trouxe o ginasial? Foi eu que criei o fundo ginasial. O padre, que estava aqui, ideias comunistas, depois foi afastado do Brasil, tá? E foi lá. Mas quis botar banca na fundação. Quis mandar na fundação. A gente tem que pedir para conseguir as coisas. E lá encerrou. Aí veio a freira comigo. Eu vou lá em Belém primeiro. Depois eu vou te falar alguma coisa. Convidei o meu amigo doutor Sancler Martins, médico, também pessoas de confiança. Fomos na fundação, conversamos com o pessoal, que ele conhecia o pessoal lá. Aí conversa para lá para cá. Camilo, eu vou lhe ajudar. Não me traga esse padre mais aqui. Despachou o padre, né? Camilo, já encaminhando para o final da nossa entrevista, eu queria que você deixasse uma mensagem para todo o povo de Paragominas, Julianópolis e região, principalmente para os nossos jovens. O que você, nessa altura, com esses 60 anos de Paragominas, essa contribuição toda que você deu e está dando até hoje, o que você sugere para os nossos jovens? Olha, eu contei um pouco da minha história, o que eu passei. Jovens de Paragominas. Paragominas vai crescer muito. Julianópolis também. E assim o estado do Pará. Vai ser um grande estado. Se prepare. Não desanime. Trabalhe com honestidade, que esse estado do Pará é um estado riquíssimo. E o povo pobre por enquanto. Mas mais tarde serão ricos também. O futuro está aí. O futuro do estado do Pará está na agricultura, está no minério, está na pecuária. Aonde você mexer e trabalhar, a coisa vai à frente. As nossas terras ainda estão baratas, já melhorou muito de preço.
mas vai dobrar de preço dentro de 1 ano ou 2 anos. Vai valorizar muito, né? Vai valorizar nossas coisas. E vocês estão com a riqueza na mão. Não desanime. Trabalhe. Eu digo a todos os conterrâneos que tenham mais de 50 anos, 60 aqui em Paragominas, que são não só eu, tem diversos. Nós sabemos o que passamos. Nós estamos aqui firme e trabalhando em prol de Paragominas, em prol do estado do Pará, em prol de Urianópolis, e tenho certeza que esse estado vai muito além dentro de poucos anos. Pode se preparar para isso. Não desanime. Oportunidade Vamos trabalhar e estudar, que a agricultura vai ajudar muito essa região, esse estado do Pará. Obrigado, companheiros. Camilo, foi muito bom te receber aqui. Eu espero ter outras oportunidades que você possa contribuir, trazendo relatos da sua vida pessoal, da sua família, com quem você trabalhou na construção de Paragominas. Foi um prazer enorme, gente. Fica com Deus, um bom final de semana e até a semana que vem. Sidney, eu estou à disposição para qualquer um. A qualquer jornada, né? Para falar a verdade, Que bom. o que for. Não interessa que me ajudem ou seja bom para mim ou seja ruim. A verdade que tem que prevalecer. Exatamente. Obrigado, E Sidney. principalmente, Camilo, o tributo nosso aos pioneiros. Eu sempre enalteço aqui que a gente não pode jamais, primeiro, tem que conhecer a história, e segundo, valorizar a história de quantos que já morreram, né, Camilo? Quantos por malária, quantos por acidente, tantos para que essa cidade, essa região chegasse onde chegou. E nós temos aqui o Camilo, com 60 anos aqui de Paragominas, despejando esse otimismo todo dele. Isso é uma energia para todos nós. Um abraço, gente. Até a próxima, se Deus quiser.